Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de resolução de provas de concurso. Nesse vídeo a gente vai tratar do segundo texto da prova aplicada pela FGV para oficial de chancelaria, prova de 2016, ok? Então vamos lá para a prova. Então pessoal, vamos lá resolver o segundo texto da prova de oficial de chancelaria aplicado pela FGV em 2016, ok? Vamos lá para esse texto. Ele é um texto diferente. Ele, na verdade, no fundo não é um texto, ele é uma tabela com algumas informações. E eu tenho 4 questões só. Então, você vê lá, uma tabelinha aqui, que às vezes com o texto a gente consegue entender o contexto geral. Quando você perde uma palavra ali, você consegue, pelo contexto, entender o que ele quer falar. Uma tabela, às vezes pode ficar mais complicado, porque às vezes é uma palavra essencial para você poder entender o que a tabela quer dizer, e você, se não souber aquela palavra, você pode se complicar, tá? Mas ele é menos denso, pelo menos, né? Uma tabela é uma coisa menos densa, mais fluida. Você consegue desenvolver mais rápido, sem ter que ler um texto gigante para poder responder uma pergunta. Então você consegue mais fácil relacionar uma pergunta para uma resposta, uma pergunta para uma área do texto, ok? Então esse aqui era o texto, a tabela no fundo, né? 1, 2, 3, 4, 5 situações e as 4 perguntas. Eu vou mostrar o texto para vocês poderem entender e terem tempo de ler, e aí depois a gente vai para as perguntas, tá? Então vamos lá, vou dar 3 segundinhos, vocês pausem o vídeo enquanto eu vou passando para vocês, tá? Então, primeira parte do vídeo lá, 3 segundos para vocês poderem ler. Próxima parte do texto. Próxima e última parte do texto já, olha lá. 3 segundos para vocês poderem ler. Então é isso aí, vocês viram que esse daí é o texto, bem rápido, bem simples, e essa é a primeira pergunta. Mesmo esquema que a gente tem feito nos vídeos anteriores, cada pergunta serão apresentadas em 4 slides. Primeiro slide eu vou deixar ele livre para vocês poderem tentar responder. No segundo slide eu vou apresentar dicas para vocês poderem responder. Então no primeiro slide, no segundo não haverá a resposta. No terceiro slide eu coloco a minha resposta, por que eu cheguei nessa resposta, e no quarto slide eu coloco a resposta da banca e por que foi aquela resposta, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. According to the survey conducted in text 2, the workers who are unhappy with their working conditions are few, little, a little, too much, quite a few. Qual é a sua resposta? Aqui está a área onde você vai achar a resposta, ok? Qual a sua resposta? Vamos lá para as dicas agora? Vou colocar as dicas aqui agora, ok? Some tips. Então, according to the survey, eu tenho aqui, does your workplace offer affordances for well-being? Natural light, movement, a view, informal areas to socialize or collaborate. 40% says no. Então vamos ver alguns vocabulários aqui. Então, a primeira coisa, survey é o mesmo que poll. A set of questions that you ask a large number of people in order to find out about their opinions or behavior. Pesquisa. Atenção. Pool, de swimming pool, é diferente de pool, que é nesse caso aqui a mesma coisa que pesquisa. Alright? Então, só atenção nisso daí. Workplace to afford affordance well-being. Todas as palavras estão aqui. Workplace affordances well-being. Então, workplace, the room, building, etc. where you work, local de trabalho. To afford, to have enough money or time to do something. Affordance, a use or purpose that something can have. That people notice as part of the way they see or experience it. Recursos. Well-being,
a feeling of being comfortable, healthy or happy, bem-estar. Então, assim, com essas dicas, de novo, voltando aqui, qual é a sua resposta? Vamos lá? Vou dar minha resposta agora. O que acontece aqui? Vamos lá. According to the survey conducted in Text2, eu tenho aqui the workers who are unhappy with their working conditions are the workers. The workers. E o que eu consigo ver com esse the workers? Quando eu olho aqui, 40% says no. Então, assim, 40% são unhappy, né? Então, the workers who are unhappy with their working conditions are 40%. Isso é too much? Too much. Quando você fala too much, você quer dizer que é mais do que o normal, tá? Então, too much, more than normal. Por exemplo, there is too much sugar in my coffee. Quer dizer que tem açúcar a mais do que o normal, tá? Não é isso que ele coloca. 40%, na verdade, é até menos do que o normal, né? Não deveria ter 40% de pessoas falando que não, eles são infelizes. Vamos lá. Próximo. Workers é plural, não é? Então, if it's plural, it's because it's countable. Little and a little used for uncountable nouns, so it needs to be singular. Então é assim, se eu tenho workers aqui, que é plural, se é plural, é countable. Se é countable, eu não posso usar nem para little, nem para unlittle, a little. Nossa, unlittle foi... Ora, a little, porque eles são usados para uncountables, tá? E daí eu fiquei com feel, o too much eu eliminei pelo contexto da situação e quite a few. Qual dos dois eu usaria, né? Daí fica ali naquela dúvida qual dos dois. Few and a few used for countable nouns and it needs to be plural. Então é aquela ideia. Few, se eu tenho workers é porque é plural e é countable. Então eu posso usar ambos. Few or a few, or even quite a few, of course. Little, daí qual a diferença do few e pro a few? Little and few, they bring a negative idea. Not enough. For example, there is little water in the desert. There is little water in the desert. Então tem pouca água no deserto. Ter pouca água no deserto é uma ideia negativa, né? Be careful because there are few people on the streets now. Então, um exemplo ali, né? Be careful, there are few people on the streets now. Então, cuidado aí, porque tem poucas pessoas nas ruas agora. Então, tem poucas pessoas. Esse poucas, ele traz uma ideia negativa. Agora, se eu colocar a little and a few, they bring a positive idea. Enough or some. Example, there is a little water here. Come. Então, por exemplo, vem aqui, tem um pouquinho de água, tem um pouco de água aqui. Olha a conotação mais positiva, né? Tem um pouco de água aqui, vem aqui. A gente pode dividir esse pouquinho de água. 2 goles para você, 2 goles para mim. Tá? Coisa assim. Ou até mesmo, don't worry, because there are a few people on the streets now. Não se preocupa não. Tem um pouquinho de pessoas, tem poucas pessoas na rua agora. Então você vê que a conotação do few or little é uma ideia negativa. E o a few e a little, ele traz uma ideia positiva. Agora, quando ele fala assim, the workers who are unhappy with their working conditions are few, poucas pessoas, ou 40%, quite a few. Então, assim, a ideia não estou querendo dizer que unhappy é uma ideia positiva, mas eu quero dizer que essa quantidade, ela traz substancialmente ali uma quantidade. Então, quite a few. Essa daí foi a minha resposta para essa pergunta aqui, ok? E a resposta da banca realmente foi quite a few. Então, essa daí foi a resposta, ok? Segunda pergunta, vamos lá. Para a segunda pergunta, a gente pode olhar para essa parte do texto aqui. Focus
95% of workers say having access to quiet, private places for concentrated work is important. 41% of workers say they don't have access to quiet spaces. Então vamos lá para a segunda pergunta. According to text 2, when workers complain that too much noise in the office has been undermining their work, they probably need better views, louder rooms, more privacy, more coffee breaks, more informal areas. Na verdade, para responder essa pergunta, eu nem precisaria olhar para essa parte. Eu teria que ter um pouquinho de bom senso, né? Então vamos lá. When workers complain. Vamos lá. Qual é a sua resposta para isso daí, né? Vou lá para as dicas agora, ok? Então vamos lá. Complain and undermine. To complain. To say that you are annoyed, not satisfied or unhappy about something or someone. Reclamar. To undermine. To gradually make someone or something less strong or effective. Minar algo, né? Minar, né? Como se fosse tirar a vontade, né? Agora vamos lá para o que eu estava querendo dizer ali um pouco antes, né? Que você não precisa olhar realmente para cá. Você pode ter um pouquinho de bom senso para responder. Então, assim, when workers complain that too much noise in the office has been undermining their work, they probably need... Então, minha resposta. Vamos lá para minha resposta. Se eles falam que muito barulho minam a concentração deles para eles trabalharem, eles provavelmente precisam do quê? Se muito barulho é um problema, o que eles precisam é de uma vista melhor, salas mais barulhentas, mais privacidade, mais breaks, né? Coffee breaks, ou mais áreas informais. Então, assim, pelo bom senso, tem um monte ali que a gente dá para iluminar, né? Vou começar pensando aqui, não tem nada a ver silêncio com vista melhor, ou, na verdade, louder rooms. Para eu ter silêncio, se eu estou reclamando do silêncio, minha ideia não é ter um lugar mais barulhento, né? Informal areas não faz sentido. Mesmo se fizesse, informal areas são mais barulhentos por natureza. E breaks, né, coffee breaks, também não faz sentido nenhum eles, né? Então o único que faz algum sentido é esse more privacy. Que more privacy não tem nada a ver com o que esse coloca aqui, né? Focus. Eu marquei aqui porque ele coloca aqui too much noise, e aqui ele fala em private places, to access to quiet private places, né? E privacy, apesar de a palavra aqui privacy, ele não faz relação a essa parte aqui. Então, assim, um pouco de bom senso, você não precisaria nem olhar para o texto para saber que a resposta seria a letra C, e a resposta da banca é, naturalmente, a letra C, ok? Vamos para a terceira pergunta. Essa terceira pergunta você pode buscar a resposta aqui, tá? Getting basics right. 50% of workers reported that they don't have pleasing views. And 40% say they don't have access to natural light. 30%, over 30% say the air quality is bad. And 37% of workers lose up to 30 minutes a day dealing with physical discomfort. Vamos lá ler a pergunta. In pleasing views está aqui. In pleasing views, the word pleasing is to pleasure, as breaking is to broken, grieve is to grievance, friendly is to friendship, outstanding is to outstand, understand is to understandable. Qual é a sua resposta para essa pergunta? Ela tenta responder. Vou para as dicas agora. Vamos lá. Qual é a ideia? In pleasing views, the word pleasing é um adjetivo, né? Pleasing views, pleasing é um adjetivo. Isto, pleasure. Então, pleasure
é noun, é um substantivo. Eu não tenho a palavra pleasure here, mas eu sei que pleasure é um substantivo. Então, para responder seria essencial que a pessoa soubesse que pleasure seria prazer, né? Um substantivo. E ele quer que você faça essa mesma relação de adjetivo com substantivo aqui nessas aqui. Então, breaking to broken, grieve to grievance, friendly to friendship, outstanding to outstanding, understand to understandable. Então, qual dessas eu também tenho essa relação? Adjetivo para um substantivo. Um adjetivo relacionado a um substantivo, né? Então, lembrando que pleasure, the feeling of happiness, enjoyment or satisfaction that you get from an experience. Prazer. E pleasing, the adjective related to pleasure, que é prazeroso. Qual é a sua resposta? Agora, com essas dicas aí, eu não posso traduzir aqui para vocês, né? Se eu traduzir tudo, eu vou te dar a própria resposta lá. Então vamos lá, sem as traduções das alternativas, qual seria a sua resposta, então, com base nessas dicas que eu dei? Vou dar a minha resposta agora, vamos lá. Bom, adjetivo e substantivo, eu coloquei lá outstanding and outstanding. Até por causa dessa colocação aqui ING, né? ING aqui e pleasure vem do adjetivo please, né? Pleasure vem do please, então outstanding vem do outstanding. Broken é verbo, então não é substantivo. Grievance, grieve é verbo, né? Não é substantivo. Friendly and friendship, friendly, toda vez que eu já falei eu já escrevi um adjetivo, um videozinho lá, mas friendly and friendly, friendly and friendship, outstanding, ING, an outstanding company. Então, outstanding é um adjetivo, outstanding, vamos lá. Understand and understandable, understand é um verbo, então já não bate. Daí eu vou colocar aqui o que acontece com as palavras de cada alternativa, ok? Breaking, it can be an adjective, breaking news, or it can be a verb. Então, se eu considerar como um adjetivo, ele estaria certo. Mas broken não é um substantivo, it's not a noun. It can be a verb or an adjective, mas não a noun. Então, por causa do broken, ele não entra aqui na nossa possibilidade. Grieve, it's a verb. Então, já quebra ali a B como não possibilidade, porque isso aqui é um verbo. It's a verb. To feel extremely sad, especially because someone you love has died. Lamentar, pesar. E grievance, it's a noun. Ok. Então, grieve aqui bateria. Friendly, it's an adjective. A friendly voice. Olha que interessante. Quando eu analisei o friendly, eu ia até colocar que friendly, por terminar no li, era um advérbio. Mas não é. Friendly é um adjetivo. A friendly voice. Tá? E friendship, it's a noun. Amizade. Então aqui ele poderia ser a minha resposta, né? Por que eu não marquei friendly and friendship? Mas aqui também, né? Então o que aconteceu? Vamos lá. Friendly é um adjetivo e friendship it's a noun. Então assim, basicamente essa aqui também poderia ser a minha resposta, né? Então essa daqui poderia ser a minha resposta. Letra C poderia ser uma resposta. Então a questão seria anulada, né? D, outstanding, it's an adjective. Então bate lá com o que eu falei, né? Então aqui, ó, né? Então adjetivo. Outstanding é um adjetivo. An outstanding campaign, uma campanha maravilhosa, né? Outstand, it's a verb. It's a verb. Não é um substantivo. To stand, e na verdade assim nem é um verbo muito normal, tá? Outstand, it's a verb. To stand or endure longer than something else. Mas eu preciso de um adjetivo, de um substantivo, então, cara, eu fiz bobeira aqui, meu. Isso daqui não é verdade, isso aqui não é um substantivo, outstand é um verbo, então eu errei. Understand, it's a verb.
Então, só por causa desse understand eu já eliminaria. Understandable é um adjetivo, entendível, compreensível. Daí vamos lá para a resposta da banca. A resposta da banca, óbvio que foi a letra C, né? E eu errei ali. Agora eu vou falar por que eu errei. Quando eu olhei, eu fui pego pela minha visão, não pelo meu entendimento. Eu acho que fui talvez até preguiçoso. Por quê? Pleasing é um adjetivo. Pleasure é um noun. Friendly é certamente um adjetivo. Até o exemplo que a gente dá, a friendly voice, a friendly companion, qualquer coisa assim, ele sempre vai cair no adjetivo. Mas eu imaginei que pudesse ser um advérbio também, por causa da regrinha do li no final de um adjetivo, né? Só que friend não é nem um adjetivo, friend é um substantivo. Então, quando eu coloco li depois de um adjetivo, eu transformo esse adjetivo num advérbio. Mas quando eu coloco um li depois de um substantivo, eu não estou transformando isso daí num advérbio. Então, olha a confusão que eu fiz ali por preguiça, né? Vamos pensar assim. E o friendship eu sabia que era no substantivo, beleza, mas aqui eu me confundi. E olha lá, além disso, né? Outstanding, tudo bem, eu sabia que era um adjetivo, outstanding, né? Sempre é um adjetivo até normal de ser usado. E outstanding, eu por preguiça também não imaginei que pudesse ser um substantivo, até porque um verbo, até porque não é um verbo normal. Mas assim, cara, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, ali um pouco menos de preguiça, de repente eu tivesse entre o C e o D, eu nem cogitei a possibilidade do C. Olha que bacana, né? Então assim, eu errei essa pergunta por preguiça também. Então, prestar atenção ali no que a gente está fazendo, se concentrar, é muito importante, ok? Vamos para a quarta pergunta. 91% of the people say they need casual spaces to re-energize. 51% and yet more than half, 51%, have no place to go within their workplace. E a pergunta é: the logical link created by the underlined words in 90% of the people say they need casual spaces to re-energize and yet more than half, 51%, have no place to go within the workplace is the same as one created by but, until, unless, because or enough. Qual a sua resposta para essa pergunta? Eu vou colocar as dicas agora. Some tips. Within, inside a particular building or area, dentro. And yet, que seria isso daqui, tá? Então, assim, ele quer the logical link created by the underlined words and yet is the same as one created by. Então, ele quer saber mais ou menos o sinônimo de and yet. E o que significa and yet? Use it to introduce a fact, situation or quality that's surprising after you have just said. Então, vamos lá. Isso daqui, óbvio que eu só escrevi o que a gente consegue entender ali, né? 91% of the people say they need casual spaces to re-energize. Então, 91% das pessoas falam que eles precisam de um espaço para se reenergizarem. And yet, não vou traduzir, mais de 51% das pessoas fala que não tem esse lugar. Então, 91% fala que precisam. Mais de 51% falam que não tem. Então, como é que funciona esse yet para sinônimo aqui? But, until, unless, because and although. Qual a sua resposta? Vou dar a minha resposta agora. Vamos lá para a minha resposta. Eu coloquei but. Unless, a não ser que. Então aqui, vamos para as possibilidades. Unless, a não ser que. Então ele está totalmente fora de contexto aqui. And yet, use it to introduce a fact, a situation or quality that is surprising after what you have just said. E mesmo assim, então assim, 91% das pessoas precisam de um lugar casual para se reenergizar, mas mesmo assim, mais de 51% das pessoas não tem esse lugar. But,
Use it to connect two statements or phrases when the second one adds something different or seems surprising after the first one. Mas, então vamos lá, vamos dar uma resumida. 91% das pessoas precisam de espaço casual. Mas mesmo assim, 51% das pessoas não têm. Mas 51% das pessoas não têm. Então eu poderia falar que é mas mesmo, né? Então ele bate certinho com o que eu tenho aqui nessa parte. Although, use it to introduce a statement that makes your main statement seem surprising or unlikely. Although seria assim, seria quase um mas também, né? Mas eles são utilizados de maneira diferente. Então assim, na hora que eu leio, eu falei, putz, e agora, né? Mas eles são utilizados de maneira diferente. Vamos ver qual é a diferença entre eles. But and although. For both, you have two contrasting statements. But, mas, embora, although, embora. But, mas, it is a conjunction, assim como em português, and it connects two coordinating sentences. Sentenças coordenadas são sentenças independentes, né? Independent sentences, assim como é em português também. As they are independent sentences, each sentence brings one idea, and these ideas contrast to each other. Então, na sentença coordenada eu tenho duas ideias independentes e essas ideias se confrontam, se contrastam. Então, as it is a coordinating conjunction, you can't invert the sequence of the sentences. Então, assim, você não pode, por ser uma conjunção coordenada, em duas sentenças independentes, eu não posso inverter. Se eu inverter, eu perco totalmente essa conexão. Vamos dar um exemplo aqui. I went to the beach, but it was raining. Eu fui à praia, mas estava chovendo. But it was raining, I went to the beach. Totalmente sem sentido, né? Vou tentar traduzir aqui, mas não tem sentido nenhum. Mas estava chovendo, eu fui à praia. Olha, não tem como fazer. Então, quando eu tenho uma situação dessa, eu tenho sentenças coordenadas. Elas são independentes. E é o caso do mas. E se eu vier aqui para minha sentença, eu tenho aqui 91% das pessoas precisam de espaço casual. Mas mais de 51% não tem esse espaço. Vamos inverter? Vamos ver se a gente consegue? Mas 51% das pessoas não tem esse lugar. 91%, eu não consigo inverter. Se eu não consigo inverter, eu posso colocar um mais aqui, que é o que eu tenho aqui. O although eu consigo inverter. Então, assim, although, embora, it is also a conjunction, como em português, but it connects two subordinating sentences. Dependent sentences em português. Então, sentenças subordinativas são sentenças que são uma sentença dependente da outra sentença. Uma sentença subordinada a uma sentença principal. One is the main sentence and the other one is the subordinated sentence. As it is a subordinating conjunction, one sentence is going to be the main sentence, bringing the main idea, and the other sentence is going to be the subordinated sentence, bringing the contrasting idea to the main sentence. The main difference between but and although is that with although, you can invert the sentences with no problems to its meaning. I went to the beach, although it was raining. Although it was raining, I went to the beach. Vamos traduzir? Eu fui para a praia, embora estava chovendo. Embora estava chovendo, eu fui para a praia. Agora eu consigo, né? Agora eu consigo. Então, se eu consigo inverter, embora. Se eu não consigo inverter, mas. E nessa sentença, eu não consigo inverter. Se eu não consigo inverter, é mas. But, not although. Então, essa seria a minha resposta. E essa realmente foi a resposta da banca. Ok? Vamos dar uma lida no texto rapidinho? Word, work, worker, workplace.
Does your workplace offer affordances for well-being? Natural light, movement, appeal, informal areas to socialize or collaborate? 40% say no. And yet, já dei aqui, vou tirar aqui. Vamos para o segundo parágrafo. Privacy. 95% say they need quiet, private spots for confidential conversations. 40% say they don't have them. Spot a particular place or area, especially a pleasant place where you spend the time. Local. Vamos lá para a segunda parte, que é essa parte aqui. Vamos lá. Focus. 95% of workers say having access to quiet, private places for concentrated work is important. 41% of workers say they don't have access to quiet spaces. Get the basics right. 50% of workers report that they don't have pleasing views. 40% say they don't have access to natural light. 30%, over 30% say their air quality is bad. 37% of workers lose up to 30 minutes a day dealing with physical discomfort. Vamos explicar algumas expressões. Up to 30 minutes, está aqui, ó. Up to 30 minutes. Near 30 minutes. Up to 30 minutes. Near 30 minutes. São sentenças sinônimas. Daí o que acontece? Getting the basics right. Getting the basics right. A primeira vez que eu li isso daí, eu falei, caramba, basics. Basics é um adjetivo. Basics é um adjetivo. Eu sempre falei basic. Meu, tá errado. Esse meu pensamento tá totalmente errado. Ainda bem que não caiu numa sentença aí. Por quê? Porque quando eu li isso daqui, eu pensei em right como se fosse um direito. Então, vamos lá. A ideia seria, o que eu tive em mente, né? Os trabalhadores conseguindo o direito básico deles. O direito básico. E eu coloquei direito básico, right como direito, e basics como básico. Como se fosse um adjetivo. Cara, mas totalmente errado, ok? Então, vamos lá. Qual é a ideia que isso aqui tem que ter? Getting the basics right. Ou, vou alterar, getting the basics correctly. Então esse right é ele pode ser traduzido como corretamente, né? Então, basics é um noun, aqui no caso. Things that everyone needs in order to live or to deal with a particular situation. Que seria o básico. Então, conseguindo o básico de uma forma correta. E esse right, então, ele funciona ali como um advérbio, né? De uma forma correta, corretamente, tá? Então, assim, eu coloquei mais essa parte aqui para poder mostrar o problema que eu tive ali, o erro de interpretação que eu coloquei ali, ok? E a última parte do parágrafo, né, que eu prometi que ia falar, British English, respite, e o American English, respite, ou respite, tá? Então, respite, a pause or rest from something difficult or unpleasant, trégua, descanso. Respite. 91% of people say they need casual spaces to re-energize, and yet more than a half, 51%, have no place to go within their workplace. Então, esse foi o texto. Bem simples, né? Mas poderia ter sido mais complicado. E eu queria agradecer a Teacher Vera Helena, lá de Minas Gerais, que me dá muito apoio, me dá muito conselho técnico, conselho linguístico e um suporte aí bacana, tá? A escola dela é VH Escola de Idiomas, o e-mail dela é vhescoladeidiomas@gmail.com e essa escola é uma escola credenciada pelo Cambridge que pode preparar alunos para o certificado, né?
Além disso, é uma escola que trabalha com aulas online já faz um tempo, já tem aí o know-how ali de aulas online. Manda um e-mail para ela lá que ela, com certeza que ela vai responder lá para você qualquer dúvida que você tem. Qualquer dúvida em relação a esse vídeo, manda um e-mail para inglespravocê2@gmail.com. Tem o Instagram, tem o Facebook. Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a resolução do texto 2. Texto interessante, né? Porque ele foi um texto diferente, colocando ali em forma de um quadro, em vez de um texto em si, em que demanda da pessoa que está lendo também entender, não só inglês, mas também entender ali o contexto onde tudo se encontra. Então foi uma questão bem interessante, diferente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.